bom evento. Obrigada. Obrigado. Sala aberta. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, vice-presidente da 38ª subseção da OAB. Doutora Keila Ribeiro Flores, palestrante da noite, membro da Comissão de Direito Empresarial, presidida pelo Dr. Ednilson Henrique Siqueira. Boa noite a todos. Passo a palavra ao Dr. Leonardo para suas considerações iniciais. Olá, boa noite. Obrigado, Pri, minha amiga. Em nome da 38ª subseção da OAB de Santo André, gostaria de declarar início aos trabalhos da Comissão de Direito Empresarial com o tema de contratos em época de pandemia, né? Então, hoje a comissão é presidida pelo Dr. Edmilson Henrique Siqueira, onde temos a participação da doutora Keila Ribeiro Flores, também aqui presente, que nos dará o privilégio dessa aula referente à comissão empresarial. Gostaria de saudar a doutora Priscila Kogan, a nossa diretora, a nossa presidente, a nossa rainha das comissões. Gostou, né, Pri? Saudar também as nossas amigas que estão acompanhando da diretoria, Cultura e Eventos, da Daiane. A Daiane, deixa eu mudar aqui o quadro, que eu não me recordo do nome. Minha xará. E a Priscila? Isso. Desculpa, Priscila. Também gostaria de agradecer o empenho aos trabalhos e desejar uma boa aula hoje, nossa noite de quarta-feira, dia 9, né? 9 de setembro de 2020. E, doutora Keila, por favor, está com a palavra. Boa aula, sucesso e conte com a diretoria da OAB de Santo André. Obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a nossa querida OAB, 38ª subseção de Santo André, na qual tenho orgulho de fazer parte, e agradeço na pessoa do nosso vice-presidente, Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, o presidente da nossa Comissão de Direito Empresarial, né, o Dr. Ednilson Siqueira, a nossa querida Priscila Kogan, diretora das comissões, que sem ela essas comissões realmente não funcionariam da forma adequada como hoje estão, todos empenhados, fazendo um lindo trabalho para a nossa casa. E as queridas Priscila e Daiane da Comissão da Cultura da Seccional. É uma honra para mim e a oportunidade de podermos abordar esse tema tão relevante. Eu agradeço também aos participantes, aos colegas e futuros colegas de profissão. Temos amigos, ex-alunos. Muito obrigada por prestigiarem com a sua presença online. Então, vamos lá. Alguma consideração mais a fazer? Podemos dar início ao que interessa, ao tema? Então, vamos lá. Esse tema ele é de grande relevância nos dias de hoje, porque é notório que nós estamos vivendo um momento sem precedentes e, como operadores do direito, nós temos que ir em busca de uma solução dos conflitos e desses desequilíbrios que surgiram durante a pandemia. Eu, particularmente, sou extremamente favorável à busca de uma solução consensual, porque eu entendo que o melhor caminho é esse para resolver os nossos conflitos. Exceto que nessa situação de pandemia, onde tivemos um início de uma quarentena, um isolamento social mais rígido, né? E agora nós estamos num período mais flexibilizado, nós não podemos achar que todas as empresas e as pessoas elas se encontram no mesmo cenário. Nós temos discrepantes consequências advindas aí dessa situação, onde pessoas físicas aumentaram sua remuneração, outras não tiveram rendimento algum, e as empresas da mesma forma, né? Umas com crescimento de faturamento crescente e outras que sequer puderam exercer a sua atividade.
Então, nesse cenário de desigualdade que nós temos, é muito importante analisar a aplicabilidade dessa flexibilização nos contratos, né? Todos os contratos, eles têm as regras próprias, nós temos os nossos diplomas legais para nos embasar, mas só que agora nós estamos frente a uma situação diferente, né? Que pode suscitar essa questão de uma flexibilização. Então, nós temos o quê? Como um objetivo, fazer a renegociação caso a caso. Não existe uma solução única, né? Não há uma receita de bolo. Nós temos efetivamente que analisar cada contrato que está sendo colocado, né, à discussão, e principalmente as questões que estão envolvendo as partes contratantes. Então, eu não tenho a mínima pretensão de dirimir todas as possibilidades, porque é uma área muito extensa, e isso necessitaria efetivamente analisar contrato caso a caso, todas as suas cláusulas, mas nós temos sim alguns pontos de análise e para reflexão de cada contrato. Eu dividi mais ou menos essa apresentação numa questão não muito teórica, porque isso acho que fica maçante, a maioria são operadores do direito, então acho que é desnecessário nós abordarmos muito essa questão teórica, mas eu preciso fazer uma breve explanação sobre as questões do contrato, né, para depois a gente analisar mais especificamente os contratos em si. Então, vamos lá. Nós vamos trazer como definição clássica, tá, de contrato, que ele é um quê? Um negócio jurídico bilateral, que ele visa o quê? Modificar, extinguir direitos e deveres de conteúdo patrimonial, tá? Então, isso como uma definição clássica. As partes, elas têm liberdade de contratar e deverá ser observado nesse contrato a dignidade da pessoa humana, solidariedade social, isonomia e liberdade, que é o quê? São os limites da função social de um contrato. Nesse viés, se nós analisarmos o nosso diploma legal, no artigo 421A, que ele foi ampliado, nós temos que o quê? Os contratos civis e empresariais, eles presumem-se paritários e simétricos, que eles garantem o que efetivamente? Que as partes estabeleçam parâmetros para interpretação das cláusulas, bem como os pressupostos de revisão dessa resolução, alocações de risco, ou seja, as partes têm plena liberdade, né, para tratar essas cláusulas dentro desses contratos. E, neste caso, a revisão do contrato, ela só pode ocorrer, ou ela ocorre de maneira excepcional e dentro dos limites do que foi estabelecido. Então, por isso que há necessidade de nós analisarmos o contrato em si, caso a caso, para saber o que nele está abarcado e para a gente ver se há possibilidade de flexibilização ou não. Tá? Dentro desse contexto, nós temos o quê? Que a regra geral contratual, ela é o quê? O adimplemento, ou seja, o cumprimento da obrigação. Mas só que nós estamos ao revés disso, nós vamos analisar exatamente hoje essa eventualidade de inadimplemento da obrigação que decorre de um caso fortuito ou força maior, né? E aí nós entramos um pouco no nosso ordenamento jurídico novamente, no Código Civil, onde a gente pode já traçar algumas possibilidades, né? Já tem algumas previsões nesse sentido. Então, o que nós temos? No artigo 889 do Código Civil, nós temos que o não cumprimento de uma obrigação, o devedor ele responde por perdas e danos, juros, correção monetária, honorários advocatícios e também aquela cláusula penal instituída em contrato, quando de forma culposa ele deixa de cumprir essa obrigação. Num sentido próximo, nós temos o quê? No artigo 248 do Código Civil, nós temos o quê? Que a prestação, ou seja, a obrigação, quando ela se tornar impossível sem a culpa do devedor, aí eu friso, sem a culpa do devedor, esse contrato se resolverá, ou seja, é o que vai afastar a mora, né? Porque uma vez que esse devedor não teve a culpa por aquele inadimplemento, ele não vai ser responsabilizado por essa mora.
Agora, se a culpa, se é com culpa, vamos assim dizer, do devedor, aí sim ele passa, é a regra geral, que ele passa a responder pelas perdas e danos. Aí, no mesmo sentido, nós temos também no artigo 393, que o devedor, ele não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior. Ou seja, ele não pode ser responsabilizado corrigindo, se não houve responsabilidade dele direta por aquele evento, os efeitos não eram possível ele evadir ou impedir, então, efetivamente, ele não responde por esses prejuízos. E aqui a gente está novamente colocando, que prejuízos são esses? A responsabilidade das perdas e danos e tudo que vem nesse arcabouço, que é o quê? Os juros, mora, todos os encargos aí penais, vamos assim dizer, das cláusulas penais, do inadimplemento dessa obrigação. Então, nós podemos traçar como que o inadimplemento, né? Então, sem culpa do devedor, ele decorre de quais elementos? Então, ele decorre de um fato superveniente, não imputável ao devedor, um caso fortuito e força maior, de que o evento exterior, seja exterior àquela relação obrigacional, o que irá afastar efetivamente o dever de indenizar o credor dessa obrigação inadimplida. E também não incide a responsabilidade civil de perdas e danos por esse não cumprimento. As cláusulas penais, né, só enfatizando novamente, elas também não vão poder ser discutidas aí nessa relação inadimplida, ou seja, ela vai ser afastada a cláusula penal. E isso o nosso entendimento, o que nós temos isso dentro do diploma civil e é um entendimento do Poder Judiciário. Então, ou seja, não estamos trazendo nenhuma inovação, nenhuma flexibilização para o caso específico da pandemia. Tá? Nós estamos falando já de uma previsão que nós temos, que não é de hoje, muito conhecida por todos os operadores. Tá? Agora, nós nos perguntamos, e nessa situação exatamente de pandemia pelo coronavírus, os efeitos dessa relação, atinge a todos essa relação obrigacional? Podemos alegar que esse inadimplemento foi por culpa ou sem culpa do devedor? Então, aí está a grande chave, né, dessa questão. Então, para essas perguntas, eu lhe respondo, depende. Né? É a posição mais clássica que o profissional do direito responde, sempre depende, porque realmente há necessidade de analisar pormenorizadamente a relação que está havendo e a condição deste contrato. Então, é exatamente isso que eu pretendo, né, na verdade, discorrer e tentar esclarecer um pouquinho o que está permeando essas relações contratuais. Então, nós temos, certo, que a pandemia é um acontecimento externo na relação obrigacional, ou seja, nenhum contrato que seja firmado, essa questão da pandemia, ela não está diretamente vinculada, então é um fator externo nessa relação. Ele é, sim, excepcional. Ele é imprevisível, né? Ninguém teria condições aí de saber essas premissas, né, do que aconteceria nessa pandemia, e será considerado força maior para afastar a perdas e danos e os encargos se a inadimplência decorrente da incapacidade, a gente tem que ter isso, a incapacidade do cumprimento esteja vinculada diretamente à pandemia, tá? E nós temos que observar, que eu comentei anteriormente, se esse contrato também não tem nenhuma previsão, nenhuma cláusula de assunção dessa responsabilidade previamente ajustada. Então, existe contratos que já prevê situações de caso fortuito, força maior, e que dentro das regras contratuais entre as partes entabuladas, já tem exatamente o que vai ser feito, qual a revisão, quais são os limites. De forma geral, nós vamos tratar de contratos que não tenham essa cláusula,
Então, a gente vai ter que analisar efetivamente essa vinculação direta da pandemia. Então, eu vou tentar simplificar um pouco mais essa questão. Então, vamos lá. Os efeitos da pandemia devem ser a causa direta e imediata para o não cumprimento da obrigação. Essa é a primeira premissa. Onde a força maior, ela vai surgir como uma barreira intransponível para a execução dessa obrigação. E a pandemia, ela surge como uma repercussão direta na capacidade econômica e na atividade do devedor para descumprir essa obrigação. Ou seja, tem que haver uma conexão lógica direta entre o evento e a causa para que haja para esse descumprimento, né? Nós não podemos trazer a pandemia como uma forma geral e banalizada, de uma forma abstrata, para justificar o inadimplemento. Lembrando o que eu comentei há pouco, que muitas pessoas e muitas empresas, cada uma está num patamar diferente, né? Umas foram muito afetadas, outras nem tantos, e outras não foram afetadas, pelo contrário, né? Elas estão numa situação muito favoráveis. E com as pessoas físicas da mesma forma, nas relações contratuais. Então, a gente vai ter que analisar aí, caso a caso, para a gente ter um pouquinho dessa flexibilização, né, nesses contratos. E aí, nós vamos começar a analisar de que forma é isso. Então, vamos ter que ter um marco, né? Qual é o marco para invocarmos o efeito dessa pandemia? Então, nós temos o Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020, que esse reconheceu o estado de calamidade pública. Então, é através desse marco que nós temos uma recente lei, né, que é a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que ela dispõe exatamente sobre o regime jurídico emergencial e transitório nas relações de direito privado, exatamente no período, né, dessa pandemia. E ela considera como marco exatamente o dia 20 de março, que é a data do decreto legislativo que deu como o evento aí do estado da calamidade pública. Então, nós temos esse marco inicial para invocarmos esse evento aí para uma possível flexibilização, tá? Então, nós temos como certo que estamos vivendo um período sem precedentes, né? E diante das novas situações que advindas aí dessa pandemia, os conflitos surgiram e nós estamos enfrentando, sem sombra de dúvida, soluções díspares no nosso Poder Judiciário. Então, como regra, né, eu entendo que nós precisamos, primeiramente, tentar solucionar os conflitos de uma forma consensual. Eu realmente sou apaixonada por essa questão consensual. Eu acredito que todos nós temos essa condição. Então, indiscutivelmente, essa seria a melhor solução. E nós, como operadores do direito, nós temos que realmente prestigiar essa possibilidade, porque nós temos, assim, acho que como princípio, né, tentar relativizar o efeito dessa pandemia, trazendo uma solução mais rápida e imediata para quem nós estejamos assistindo, e não trazer uma morosidade, um conflito, né, um litígio ainda maior. Então, eu acho que, primeiramente, realmente prestigiarmos a questão de uma solução consensual. E só em último caso, pedimos a intervenção do Poder Judiciário, até porque nós sabemos que nem sempre a intervenção do Judiciário vai trazer vai refletir um melhor desfecho para os nossos clientes e assistidos, tá? Então, nós vamos passar agora a analisar efetivamente essas questões contratuais, né? Eu vou trazer tipos de contrato, né, em determinados segmentos, e nós vamos analisar se existe disposições transitórias, né, para essas relações contratuais, ou se nós vamos utilizar especificamente as regras que nós já temos e como podemos flexibilizar isso. Tá tudo bem? O pessoal aí está acompanhando, estou muito rápida. Doutora Priscila, tudo certo? Tudo certo, doutora. Então,
seguimos. Que às vezes eu disparo no falar, assim, adoro, e de repente posso estar sendo um pouco rápida. Então, vamos lá. Eu trouxe inicialmente para nós analisarmos a questão dos contratos de locações. Esses contratos eu entendo que é o que está sofrendo um maior conflito, né? Então, por isso eu coloquei ele assim como um primeiro contrato para nós analisarmos. Então, voltando, o ideal realmente é buscar uma solução amigável para que nós possamos trabalhar uma renegociação. O que consiste essa renegociação? Basicamente são os valores dos aluguéis, né? Que nós sempre temos que buscar adequar a um período, né? A situação que nós estamos vivendo e a valores, vamos colocar assim, aceitáveis para ambos os lados. Não dá para nós concordarmos ou ser aceito com uma moratória, né? Tem alguns clientes que chegam, né, que vão nos procurar e falam, mas eu não tenho condições de pagar nada, eu não estou trabalhando, como que eu faço? Não dá para não pagar nada, né? Nós temos que analisar os dois lados, né? Por quê? Porque o fato de um locatário ele estar inadimplente, muitas vezes o locador ele depende 100% daquele valor como uma única fonte de rendimento. Então, nós não podemos ver só um lado, tá? Então, hoje, como o meio mais adequado que nós temos é o quê? É iniciar uma tratativa ou uma renegociação, tá? Assim, dando a maior importância, é necessário a presença de um advogado para essas transações, tá? É essencial, é imprescindível. Não dá para iniciar uma tratativa de qualquer forma, né? No fio do bigode, uma vez que você tem um contrato, você já tem obrigações assumidas, então a presença do advogado é imprescindível para isso, tá? E como meio, então, mais adequado para isso é o quê? É o advogado elaborar exatamente uma notificação. Essa notificação não precisa ter o tom, né? A palavra, a colocação impositiva, pelo contrário, a gente tem que ter o foco em estamos tentando viabilizar uma composição. Então, a cordialidade é que deve prevalecer acima de tudo, né? Então, é notificar esse locador, expondo exatamente a situação que o locatário está atravessando. Mas não é simplesmente expondo aquela situação, ele não tem como pagar. É ponderando que, olha, no período de tanto a tanto, não pode ter a abertura do estabelecimento, se for algum estabelecimento que teve uma quarentena mais rígida, que realmente tiveram que fechar. Olha, vamos dar um exemplo no caso de alimentos. Não trabalhamos com a parte delivery também, eu só atenderia os clientes no estabelecimento. Então, ou seja, tem que ser colocado de uma forma bem clara todos os pontos que está abrangendo, ou seja, o que aquele locatário está passando, para que, do outro lado, o locador possa analisar exatamente a situação, o potencial econômico que foi afetado. E aí sim, dentro disso, propor uma redução. Não adianta querer colocar uma moratória, que eu falei, não pagar nada, né? É propor uma redução por um determinado período, né? Então, começa-se aí com uma proposta de redução. O que nós temos visto que está sendo muito aceito é uma proposta num percentual mais ou menos de 30%. Alguns casos chega até 50%. E aí a outra parte vai analisar essa questão e trazer essa resposta, né? Sempre pautado no equilíbrio e na boa-fé objetiva, tá? Isso são premissas que nós temos que ter aí no início de uma negociação. O porquê a presença do advogado? Porque o advogado ele vai ter que analisar dentro dessa tratativa quais são as condições que ele precisa trazer para o contrato, caso essa tratativa reste frutífera, né? E principalmente quais as medidas que ele vai ter que tomar se essa tratativa não for frutífera. Então, hoje,
se dá muita importância quando a gente vai judicializar uma ação, demonstrar que esse locatário, ele tentou de todas as formas adimplir a sua obrigação ou buscar um equilíbrio para esse contrato no momento em que ele está vivendo. E com isso ele fez propostas, ele não quis deixar de adimplir a sua obrigação, pagou parcialmente na medida do que era possível e que houve o quê? Uma intransigência, uma inflexibilidade do locador. Não quer dizer que o locador seja obrigado a aceitar, mas só que esse locatário ele está demonstrando essa boa-fé, né? E realmente isso vai ser observado numa futura necessidade de judicialização para se perquirir aí uma questão de diminuição de valores, né? Vamos assim dizer, que isso eu falo um pouquinho mais para frente. Então, o advogado ele é imprescindível, né, nessa situação, e nós temos também a questão do advogado deve analisar se existe, qual é a garantia que tem nesse contrato. Nós temos um fiador, então esse fiador ele deve também participar, ser comunicado da tratativa. E se ela restar frutífera, esse fiador ele também deve anuir. Por quê? Porque é uma cláusula aditiva ao contrato que ele deve fazer parte, né? Então, por isso é tão essencial a presença do operador de direito para ele enxergar essas questões e realmente tomar a termo essa transação que foi feita da forma efetivamente com que espera nos termos legais, tá? Agora, vamos colocar, sendo judicializado essa situação. A gente tem visto decisões díspares, não só em questão de região, certo? Onde alguns juízes têm concedido tutelas para redução de valores, outros não, outros estão pedindo mais provas. Então, qual é o objetivo nessa situação? Que o advogado ele tem que trazer isso, mas ele tem que trazer realmente com riqueza de detalhes, informações e provas. Ele tem que trazer exatamente as provas que comprovem, no caso do locatário, todos os efeitos que essa pandemia trouxe para o seu estabelecimento. Então, até documentos contábeis, efetivamente. Qual foi o faturamento dele? Se ele realmente pratica atividade, então, delivery, se não, se o estabelecimento dele foi afetado diretamente com o fechamento do estabelecimento, se não. Então, todas essas questões, elas têm que ser trazidas, porque o juiz, na hora de analisar, ele não vai ficar entrando no método o que é essa empresa, o que essa empresa faz, né? O que esse locatário efetivamente desenvolve. Então, dentro disso, é o advogado que vai trazer pormenorizado todas essas questões e as provas principalmente. E aí é onde vem aquela questão da notificação. Por quê? Porque se o advogado tiver a riqueza de detalhes, de provas e essas informações, principalmente que ele agiu de boa fé, que ele tentou fazer todas as tratativas, mas só que assim, não teve outro meio senão buscar o Poder Judiciário, isso realmente vai ser sopesado na hora que esse juiz precisar decidir, tá? Então, dentro disso, pode-se buscar o quê? Uma tutela de urgência, né, para diminuir a questão desse aluguel, ou também existe possibilidades de fazer um depósito consignado, caso você não consiga fazer o pagamento integral. E também a possibilidade que os juízes, alguns estão utilizando, de aplicar, no caso quando o locador, né, efetivamente entra com a demanda para cobrar, para executar o valor inadimplido. Alguns juízes estão aplicando o que nós temos do artigo 916 do CPC, que é possibilitar o parcelamento do débito com a entrada de 30% e o saldo parcelado em 6 vezes, né? Então, isso não é comum, não era comum de ser visto, né, nas relações locatícias, mas só que tem juízes aplicando essa modalidade por entender realmente da necessidade que nós temos hoje de se manter uma flexibilização. E, principalmente,
que esse inadimplemento não foi por culpa do devedor, foi por essa situação que nós estamos vivendo, que é onde nós invocamos, né, esse caso fortuito e força maior, tá bom? E em relação a eu enfatizar, vamos buscar a conciliação, a renegociação, por quê? Porque a morosidade também do Poder Judiciário, muitas vezes, quando vier aí um resultado, uma resposta desse Poder Judiciário, as partes já estão numa situação de conflito, além de maior, e muitas vezes nem conseguem mais seguir aí com esse contrato, seja o locador, né, que o locador tem que analisar que hoje não está fácil para alocar os imóveis, né, para você tirar um locatário hoje não é rápido, então o tempo que você vai ficar sem receber e sem ter o seu imóvel locado, muitas vezes é mais fácil fazer uma composição nesse momento e prorrogar qualquer diferença, ou conceder um abatimento agora. Então, tem vários meios que as partes podem se adequar sem a gente precisar trazer isso para uma judicialização, tá? Agora vamos lá. Deixa eu só analisar outro tópico que eu pus para eu não perder. Ah, perfeito. Os contratos de serviço. Exatamente, vamos falar agora de um tipo de contrato de serviço que é na linha de telefonia, internet e TV por assinatura. Os particulares, de forma geral, nós estamos, né, muitos home office, então, ou seja, todo mundo buscou aí aumentar a internet, ou assinar contratar a TV por assinatura, né, crianças estão em casa, enfim. Então, no particular, nós estamos vendo um crescimento nessa contratação. Porém, para as empresas, nós estamos vendo que a busca de uma economia. Por quê? Muitos escritórios estão fechados, outros efetivamente fecharam, né? Não estão fechados temporariamente, mas rescindiram a locação de alguns coworks, ou seja, enfim, para as empresas, a parte física, o estabelecimento, muitas vezes não está sendo utilizado com a capacidade que se tinha e parte deles, às vezes, até inutilizado. Então, as empresas estão buscando o quê? Economizar, né? E uma das formas de economizar é exatamente essa questão da internet e telefonia. Então, nós temos hoje, hoje não, né? Isso já desde 2005, mas que não era muito usual, e hoje nós estamos trazendo muito à tona, que é a possibilidade, isso tanto qualquer contratante, tá? Pessoa jurídica ou física, dela solicitar a suspensão da prestação de serviço. Essa solicitação da suspensão da prestação de serviço, ela tem uma resolução da Anatel, que é a 426 de 2005, que ela já prevê a possibilidade de suspensão de 30 a 120 dias, uma vez por ano, desde que o contratante esteja adimplente com a obrigação. Então, dentro desse cenário, para os particulares até, estou de férias, né? Desse período não vou utilizar esse serviço, pode pedir a suspensão sem problema algum, uma vez por ano, de 30 a 120 dias. E as empresas hoje, com o objetivo de, se ainda tiver o estabelecimento, só não estão utilizando, né, de um período temporário, pedir essa suspensão. Não é o caso da suspensão, vou fazer essa rescisão. Sem problema algum, esses contratos de prestação de serviço, você pode fazer essa rescisão. Alguns têm a questão da fidelidade. Então, essa fidelidade, ela ainda prevalece, certo? Por quê? Porque você teve um desconto, você teve um abatimento no valor, né, da sua mensalidade, para ficar com o serviço em um ano, no caso de telefonia, muitas vezes com o aparelho. Então, essa fidelidade ainda prevalece, tá? Então, o fato de você rescindir um contrato que tem essa fidelidade, o que vai ocorrer? Você vai ter um diferencial aí a pagar por conta de uma rescisão antecipada. Eu não vi até o momento nenhuma discussão judicial, nenhuma judicialização referente a esse caso.
onde consumidores foram ao Poder Judiciário ou ao Juizado Especial, até porque o Juizado Especial, as pessoas nem indo ao fórum estão. Então, eu não vi nenhuma discussão ainda a esse respeito de ser rescindido um contrato com o argumento, né, do impacto na incapacidade econômica para você ser isento, ou seja, não haver a aplicação dessa cláusula penal. Tá? Mas eu acredito que não se aplicaria. Tá? Não se aplicaria porque você teve um benefício. Então, a cláusula penal, ela não está sendo invocada, nesse caso, por conta da rescisão, e sim pelo benefício que você teve de um desconto com a contraprestação de manter uma fidelidade. Né? Então, eu acredito que não se aplique, mas as questões de suspensão, isso é uma resolução da Anatel, que isso deve prevalecer. Então, só para voltar, a resolução é 426 de 2005 e continua vigente e serve muito para o caso que nós estamos enfrentando hoje, buscando uma redução, uma economia nessas despesas. Aí nós temos, vamos abordar então agora contrato de transporte aéreo, que tem muita discussão também em relação a isso. Vamos lá. O contrato de passagens, né, a compra de passagens, ela também é uma relação contratual, né? Então muitos falam, nossa, mas eu não tenho um contrato assinado. Ou seja, é uma compra e venda, ou seja, alguém comprou a passagem, está sendo vendida a passagem, é uma relação contratual, sim, certo? Ela tem regras próprias. E nós estamos enfrentando hoje muitos cancelamentos, agora nem tanto, mas antes era quase a totalidade aí dos voos sendo cancelados, e tanto pela determinação de não poder entrar em determinado país, ou pela própria impossibilidade da parte contratante. Então, dentro disso, nós temos uma regulamentação para o setor. Essa regulamentação foi editada no período da pandemia. Ela iniciou com a medida provisória 425, em março, eu não sei exatamente a data, mas foi em março de 2020, e já foi convertida em lei, que é a Lei 1434, de 5 de agosto de 2020. Ela dispõe o quê? O prazo de reembolso de passagem. Então, o consumidor, quando tem um cancelamento do voo, no período compreendido em 19 de março até 31 de dezembro, tá? Será realizado no prazo de 12 meses a contar do voo, com correções monetárias, o reembolso dessa passagem. A remarcação, ela deve ser sem ônus, né, no caso de cancelamento de voo. O consumidor, ele pode optar em substituir ao reembolso, receber um crédito. Então, esse crédito, ele vai poder utilizar para aquisição de novos outros serviços, né, em nome próprio ou de terceiros, até o prazo de 18 meses. E temos também a condição do quê? Do consumidor desistir do voo. Ele mesmo fala, não, eu não quero mais fazer esse voo, não vou mais para tal lugar, não me sinto confortável, não vou correr o risco, enfim. Ele realmente decidiu por desistir disso. Ele pode estar fazendo, né? A regra é que ele pague a multa contratual, né? Porém, a regulamentação traz hoje que, se ele desistir do voo com antecedência de 7 dias, né? Não fala 7 dias úteis, só fala 7 dias de antecedência, mas vamos trabalhar sempre com folga. Vamos colocar aí sempre 7 dias úteis, né, para todas as nossas obrigações. Quando nós instruirmos nossos clientes, vamos trabalhar aí sempre com dias úteis para ter uma folga, e ainda a gente consegue trabalhar aí com mais um fôlegozinho se eles deixarem para a última hora. Então, no caso do consumidor desistir, ele pode optar sim pelo reembolso, e ele não vai estar sujeito a essa penalidade, desde que ele respeite essa antecedência de 7 dias. Tá? Então, para os contratos realmente a transporte aéreo, é essa regulamentação que nós temos específica para o período que estamos vivendo, é uma regulamentação específica.
Agora, outros contratos, né? Nós temos aqueles contratos que houveram adiamento ou cancelamento de eventos, de serviços do setor de turismo e cultura. Que esses daí, indubitavelmente, foram muito afetados, né? Não poderia haver mais aglomeração, todos em isolamento social, então, obviamente, não pôde mais ter esses eventos. Então, nós tivemos, sim, uma regulamentação também específica para esse caso, que ela vai objetivar proteger um pouco essa cadeia de prestação de serviço, em detrimento até do próprio consumidor. Então, vamos analisar. Essa medida que nós temos é uma medida provisória, 948, que ela também foi convertida em lei, é a Lei 14.046, de 8 de abril de 2020. Essa lei, ela visa realmente proteger toda essa cadeia de prestação de serviço, diminuindo o ônus, né, para todos os envolvidos, que também será suportado pelo consumidor. Então, nós vamos analisar aonde o consumidor efetivamente vai estar suportando isso. Então, nós temos nessa lei, ela dispõe o quê? Que o adiamento ou cancelamento do evento, o prestador de serviço ou aquela sociedade empresária, eles não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, né? Então, ou seja, eles não são obrigados a reembolsar os valores, mas desde que eles assegurem quais condições. Remarcação deste evento e a disponibilização de crédito para que seja utilizado na aquisição de outros eventos dessa mesma empresa, outros serviços disponíveis. Então, a gente tem duas situações, né? Eles têm que cumprir com a remarcação ou a disponibilização do crédito, tá? Então, aqui nós não estamos falando em devolver o dinheiro, nós estamos falando em remarcar e disponibilizar o crédito. Aí, vamos lá. Essa remarcação, uma vez que eles fizerem, não vai ter nenhum custo adicional para o consumidor, né? Ou seja, ele vai estar simplesmente marcando uma nova data para o mesmo tipo de evento, podendo ter mudanças até de local e estrutura, isso pode ocorrer. Mas só que o prestador, ele vai ter o prazo o quê? De 18 meses para fazer essa remarcação. Aí falar, tá, 18 meses. Então, nós estamos falando aí que todos os eventos desse ano nós vamos estar aí aproximadamente sendo marcados para o ano que vem? Não necessariamente. Por quê? Porque são 18 meses a contar do encerramento do estado de calamidade, certo? Então, quando vier realmente a normatização, o decreto que vai encerrar o estado de calamidade, é aí que começa a contar o prazo para essas empresas de eventos remarcarem os serviços. Já tem empresas remarcando? Sim, já tem empresas remarcando inclusive para 2020, final de 2021, outras já até para 2022, que nós já estamos vendo. Então, existe sim essa possibilidade. E a lei, ela não fala fala que assim, ele tem que remarcar no prazo de 18 meses do encerramento. Mas ele não fala que esse prazo de 18 meses que ele tem que remarcar, o evento tem que vencer exatamente no término desses 18 meses. Está falando que ele tem que marcar no prazo de 18 meses o novo evento, tá? Aí entra o consumidor. O consumidor, ele vai ter o prazo o quê? De 120 dias da comunicação, né, desse adiamento ou desse cancelamento, ou 30 dias antes do evento para se manifestar se quer participar do evento. Então, vamos lá. Comprei o ingresso por um show. Esse show estava com data marcada para esse ano, não vai poder ocorrer. Então, vamos supor que seria em dezembro, né? Então, 30 dias antes do evento, eu teria que me manifestar. Ou, se já foi adiado ou cancelado, 120 dias, né? O que acontecer primeiro. Dentro desse período, eu tenho que falar, quero
não quero participar. O querer, você já está automaticamente... automaticamente você já deu o seu aceite, né, se não houver a manifestação dentro desse prazo. É aí onde está um dos problemas que a gente vê em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né? Por quê? Porque está tendo uma flexibilidade em relação a isso, que esse direito que sempre foi foi cautelosamente, né, trabalhado do consumidor, ele está sendo flexibilizado. Então, o consumidor que vai ter que falar que ele não quer participar, né? E dentro dessa manifestação é onde vai surgir o direito dele de pedir a disponibilização desse crédito. Então, esse vai ser um dos problemas que eu não sei como o nosso Poder Judiciário vai se manifestar, tá? Porque isso acaba... Efetivamente, nós estamos preservando toda essa cadeia de prestação de serviço, que eles estão sendo efetivamente atingidos com essa situação, mas, por outro lado, eu estou trazendo um ônus para esse consumidor dele realmente ou se manifesta dentro desse prazo, ou se você não manifestar, você perdeu, né? Você vai ter que participar, ou seja, ou se você não for, você vai perder o seu ingresso, aí, o seu direito. Enfim, isso vai ser uma coisa que eu ainda acredito que vai trazer um pouco de polêmica, mas é o que nós temos hoje nessa determinação. E ele vai ter que, esse consumidor, se ele manifestar não querer, né, a participar, ele vai ter o prazo aí de 12 meses para reaver, né, para ter esse crédito disponibilizado, também a contar do encerramento do estado de calamidade pública, tá? Agora, e se o consumidor falar assim, eu não quero participar, mas eu também não quero que seja disponibilizado o crédito. Eu quero cancelar a minha contratação, né, para esse evento. Então, eu não quero participar mais e não quero comprar em outras coisas, não quero ter um crédito aí com essa empresa. Então, ele pode sim, o consumidor, solicitar esse cancelamento, mas só que a restituição desse dinheiro vai ocorrer após 12 meses do encerramento do estado de calamidade e não cabe nenhum tipo de ressarcimento por perdas e danos, tá? Então, não tem nenhuma penalidade aí para os prestadores, o que realmente se entende como adequado, né? Nessa cadeia de prestação de serviço, não sei se todos entendem, mas só que vamos imaginar em relação a um show. Nós temos tantos contratos, tantas partes envolvidas, que é do espaço, da iluminação, da decoração, dos profissionais que vão estar trabalhando, dos artistas, que muitas vezes recebem um valor antecipado, aí depois foi cancelado. Você imagina, tem que fazer toda a movimentação financeira aí de toda essa cadeia, né? Então, por isso que a lei trouxe uma certa flexibilidade para privilegiar um pouquinho, né, trazer uma segurança jurídica aí para esse setor, e isso não vir a ter proporções ainda mais graves, né, para todo esse setor aí de turismo e eventos, tá? Então, estamos diante de uma exceção à proteção dos consumidores, né? Mas ela visa realmente uma estabilidade, uma segurança para essa cadeia. Então, eu não vejo como uma situação negativa, né? E sim um pouquinho aí de cautela de todos os consumidores de saber lidar e tratar com essa situação. Então, não vai perder o direito de ser disponibilizado o crédito ou ser ressarcido, porém é o prazo em que isso será ressarcido, né? Que vai ter que ter aí um pouquinho de calma para o encerramento aí do estado de calamidade. Aí vamos lá em outros contratos. Doutora Priscila, tudo bem? Estamos indo bem? Vai me falando do feedback. Eu estou olhando aqui para o lado porque a doutora Priscila eu enxergo em outra tela. Então, vamos lá. Contratos de compra e venda. Nós temos, sim, uma determinação que traz uma nova flexibilidade referente aos direitos do consumidor nos contratos de compra e venda fora do estabelecimento, que são aqueles deliveries, tá?
Então, hoje, aquela questão do direito de arrependimento que nós temos de 7 dias de comprar alguma coisa fora do estabelecimento e depois devolver ou reclamar, ela está suspensa, mas apenas para as aquisições fora de estabelecimento de produtos perecíveis, de consumo imediato e medicamentos. Tá? Então, observa que esse direito de arrependimento, ele está suspenso, mas só que por uma atividade determinada, né? Nós não temos aí essa suspensão para todo tipo de compra. Então, se você está comprando um produto que não é perecível, não tem esse consumo imediato, está comprando numa loja, recebeu, não ficou bom, ou veio com alguma irregularidade aí que não seja efetivamente aí só o defeito, prevalece ainda o direito de arrependimento, tá? Nós estamos abordando especificamente a questão do delivery para produtos de consumo imediato, perecível e medicamentos. Agora, lógico, recebi o alimento, ele veio estragado, com algum problema que afete esse consumo, você tem o mesmo direito de reclamar, de devolver, isso sem problema, tá? Porque isso não é um arrependimento, isso é um problema, é um vício no produto que está sendo adquirido e que você vai devolver. Então, isso continua respaldado. Então, é só essa flexibilização aí que nós temos, novamente, no direito do consumidor, de efetivamente suspender o direito de arrependimento para esses tipos de aquisição. Vamos lá em mais alguns tipos de contrato. Deixa eu me lembrar. Contrato de ensino, eu acho que eu não falei. Então, nos contratos de prestação de ensino, eu vou dividir de 2 formas. Contratos de prestação de ensino de forma o geral para ensino fundamental, universidades, cursos de inglês, aperfeiçoamento, especialização. Esses contratos, está se discutindo muito a situação de que deve ser dado algum abatimento, algum desconto. A instituição ela tem essa obrigação. Então, eu vou lhe dizer que não há nenhuma previsão nesse sentido, tá? O que tem é a flexibilização de algumas instituições que estão concedendo alguns benefícios, alguns descontos, parcelamento. Mas nós não temos nenhuma transição, nenhuma disposição transitória referente que preveja essa obrigação da diminuição, tá? E aí também entra aquela discussão. A eficácia realmente dessa modalidade presencial, dessa virtual em comparação à presencial. Não adianta a gente querer discutir essa situação hoje. Nós não temos nenhuma norma, né, para dirimir esses conflitos. Então, as instituições que disponibilizarem uma aula, né, a prestação de serviço virtual, eu entendo que deve ser aceito nessa linha que eu estou colocando, que são universidades, ensino fundamental, ensino de línguas. Por quê? Porque nós estamos aí num nicho, né, de pessoas que estão adquirindo essa prestação de serviço, que são adultas na sua maioria, que têm condições, sim, de estar em frente a uma tela e assistir uma aula virtual, ainda que não seja confortável, não tenha efetivamente a mesma absorção, o mesmo aprendizado, mas, ou seja, a prestação de serviço ela está sendo realizada, está sendo disponível. Agora, não houve a disponibilização da prestação de serviço, aí sim é uma questão que deve ser discutida. Por quê? Porque você não paga por uma coisa que você não tem, né? Então, se você não tem a prestação de serviço, você não tem a obrigação do pagamento, né? Não pode ser exigido um pagamento de uma prestação que não está sendo realizada ou disponibilizada. Então, nesse cenário, como nós não temos nenhuma diretriz, né, disposição legal para isso, né, que permite essa flexibilização, a gente tem que utilizar realmente do bom senso. Eu tenho já conversei com algumas instituições para entender um pouco do lado deles também,
Então, eles colocam, nem sempre, efetivamente, nós estamos com uma diminuição dos gastos desses custos. Por quê? Porque nós temos que manter o nosso estabelecimento. Nós temos que manter, no caso que eu conversei, foi numa escola de bairro e numa universidade. Eles falaram, todas as nossas despesas se mantêm, né? Eu tenho que manter os professores, porque eles estão ministrando as aulas virtuais. Eu tenho que manter em ordem o estabelecimento, ainda que eu não tenho a mesma rotina da limpeza, da faxina, alguns gastos com materiais, que isso realmente é reduzido, mas só que eu tive outros gastos que eu estou tendo que investir numa maior tecnologia, em plataformas mais adequadas para essas aulas. Então, é uma compensação. Eu tenho uma economia de um lado, mas um gasto maior do outro. E temos a situação de uma maior evasão também e inadimplemento dos contratos, que isso acaba também encarecendo, né, nesse equilíbrio econômico, aí a situação dessas instituições de ensino. Então, algumas estão utilizando o quê? De um bom senso. Se eu tenho uma economia, se realmente isso trouxe, né, um patamar econômico um pouco mais adequado, então por que não dividir com esses alunos, esses contratantes? E aí estão concedendo, sim, descontos, essas flexibilizações de parcelamento, né? Nós temos isso na nossa casa, através da ESA. A ESA é um ponto maravilhoso para que, se vocês tiverem oportunidade, são cursos assim de extrema qualidade e nossa presidente, ela realmente preza muito por esse trabalho que foi instituído na nossa subseção, e realmente nós temos a situação dessa flexibilização, né? Entender o que cada um está passando e os que não estão, né, enfrentando nenhuma situação tão delicada, ou seja, se mantém a relação contratual original, mas aqueles que efetivamente estão, né, numa situação um pouco mais aí de desequilíbrio, vem essa flexibilização da instituição, que a nossa casa hoje tem feito isso com maestria, né, mantendo aí proporcionando para que todos realmente continuem nessa linda jornada aí, que é do conhecimento, que é da educação. Tá bom? Então, fica a dica que o ESA é maravilhoso, né, doutora? A doutora Priscila que o diga, né? Acompanha firme e forte aí a nossa casa, junto com a nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. Então, vamos lá, vamos continuar sem perder o nosso foco. Dentro desses contratos, nós não podemos perder também de vista o quê? Que está havendo uma onerosidade grande para o aluno, para o contratante. Por quê? Porque ele teve que, muitas vezes, investir numa tecnologia dentro da sua casa para conseguir assistir essas aulas de uma forma mais adequada, teve que contratar uma internet melhor. Então, é importante que as instituições enxerguem isso também, né? Esse ônus que esse aluno também está suportando, né? E realmente tentar uma flexibilização aí nessas questões das mensalidades, que efetivamente é mais a questão financeira que nós estamos enfrentando nessa situação. E não podemos deixar de esquecer também que tem algumas áreas que exigem especificamente aulas práticas. Então, dentro disso, as instituições vão ter que se organizar, sim, certo? Eu não posso falar com maior propriedade se já tem determinações do MEC em relação a isso, mas eu entendo que, por óbvio, né, elas vão ter que realmente se adequarem, trazer essas aulas efetivamente para os seus alunos na oportunidade em que for possível, vai ter que adequar toda essa grade. Por quê? Porque isso há efetivamente um prejuízo do aluno e a não prestação de serviço de grades obrigatórias, né? Relacionado aí às áreas que precisam realmente das aulas práticas. Então, dentro disso, fiquem atentos sim, que toda relação contratual, se houver um prejuízo notório dessa não reposição, aí sim eu entendo que é caso da gente vir a discutir, tentar pleitear aí junto de uma comissão de alunos e conversar com a instituição para que eles realmente adequem o contrato para a efetiva prestação de serviço em que foi contratada e que se espera, né, que os alunos realmente tenham esse conhecimento, senão o prejuízo realmente vai ser enorme. Então, como eu falei, respaldo jurídico não há para essa flexibilização. O que tem sim é a questão do bom senso, o estar junto, dividir,
esse ônus aí para os dois lados, tá? Aí nós temos um ponto mais complicado, que é referente aos contratos de educação infantil e creche. Essa, eu estou colocando agora a minha visão, tá? Que isso fique claro, pessoas podem divergir, colegas divergem alguns em relação a isso, até porque é uma questão polêmica, sim. Mas eu entendo que no caso de contrato de creche e de ensino infantil, inicialmente, o que se busca? Os contratantes, o que eles estão buscando? Eles estão buscando colocar os seus filhos em uma instituição onde tem um cuidador para essa criança, né? É claro que com o objetivo de promover esse desenvolvimento educacional, cognitivo, isso sem dúvida, mas há necessidade de um cuidador. Então, o que acontece? Se você não tem a possibilidade de uma prestação de serviço na qual foi contratada diretamente, que é levar essa criança para aquela instituição, para que tenha o cuidador durante determinado período que houve essa contratação, como que vai haver essa prestação de serviço? Como que essa instituição pode cobrar, né, do contratante efetivamente a obrigação do pagamento se ela está impossibilitada de prestar o serviço? E aí também vem aquele outro lado. Como que fica essa instituição que, sem alunos ou sem o pagamento, ela vai morrer nessa situação? Ela não vai sobreviver a essa situação em que estamos vivendo? Realmente é um risco grande, é um setor também muito afetado, mas se nós analisarmos efetivamente a relação contratual, que é contratei um serviço e por isso eu estou pagando, porque eu estou tendo a prestação de serviço. Se eu não tenho a prestação de serviço, eu não tenho a obrigatoriedade do pagamento, né? E aí, vamos entrar então no meio termo, numa contextualização para que haja essa flexibilização. Vamos, como que pode ser feito isso? Olha, essa instituição de ensino, ela pode realmente prestar algum serviço de forma virtual? A faixa etária dessa criança, ela tem condições de realmente ter, né, ainda que seja um momento aí de lazer educacional, que traz sempre um desenvolvimento. Então, está havendo uma certa prestação de serviço? Então, perfeito. Então, vamos realmente ter essa flexibilização de haver um pagamento para que se mantenha essa instituição e, ao mesmo tempo, esse pequeno ele receba uma prestação de serviço. Sendo que, óbvio, vai ter que ter um adulto junto, acompanhando, né? Como que uma criança em tenra idade, ela vai estar desenvolvendo. Se não tiver um adulto junto, ela vai precisar, né, por lógica, estar assistido, até porque ela não pode estar sozinho em nenhuma situação de ambiente, então vai ter que estar com a mãe, com a avó, com o tio, enfim. Então, nós temos essas duas situações aí que são polêmicas, né? Mas eu entendo que, independente de lamentar pela situação de que algumas instituições de ensino, de creche, ensino infantil, venham a sofrer grandes dissabores aí nessa época, eu entendo que não possa ser realmente cobrada uma prestação obrigacional de pagamento se não há uma prestação de serviço específico, né? Em alguns casos, inclusive, eu cheguei a ser consultada para rescisão disso. Então, eu entendo que a rescisão ela é possível e sem a aplicação da multa, certo? Por rescindir um contrato antecipadamente. Por quê? Porque houve um descumprimento por parte daquela instituição de ensino que não está prestando serviço. Agora, foi por culpa? Não, foi sem culpa, certo? Então, também não há como esse contratante efetivamente querer responsabilizar ou pedir algum outro tipo de devolução ou indenização, né? Então, há possibilidade, sim, dessa rescisão, essa rescisão sem nenhuma cláusula penal aplicada, tá? Paga-se até o momento em que houve a prestação de serviço. Aí nós temos o que de flexibilização dentro desses contratos, tanto aquele contrato para ensino, né,
para adulto, em pessoas já com idades aí de conseguir tranquilamente ter essas aulas virtuais, como para essa também para ensino infantil. Tudo que é acessório a esse contrato, como transporte, alimentação, isso de imediato tem que ser paralisado, não pode ser cobrado. Por quê? Porque você não está utilizando esse serviço acessório. Então, isso efetivamente tem que ser abatido do valor que está sendo pago, né? Não pode ser exigido de nenhuma forma, né? Então, acaba sendo também uma possibilidade aí de nós trazermos uma economia nesse segmento de prestação de serviço, né? Ainda que continue sendo desenvolvida de uma forma virtual. Temos quais outros contratos? Vamos falar, então, o contrato de academia. Os contratos de academia é uma modalidade de contratação de serviço exclusivamente presencial também, né? Ninguém faz o contrato para simplesmente assistir uma aula online, ainda que algumas academias estejam disponibilizando isso, aí fica a critério do contratante querer ou não aderir a essa forma, a essa modalidade de aula, mas o consumidor, ou esse contratante, ele pode sim suspender o contrato e suspender sem qualquer penalidade. Essa suspensão, ela vai prorrogar o prazo do seu contrato. Então, foi suspenso por 3 meses, 4 meses, vai se prorrogar no mesmo período. Mas essa suspensão, ela tem que ser solicitada, tá? Essa questão de suspensão automática, porque fechou, então vai suspender? Algumas academias já estão tomando isso como regra, que seria o ideal, sim. Se eu não posso prestar o serviço, eu suspendo o seu contrato e quando retomar, você já tem pleno direito de exercer a sua atividade no mesmo período. Agora, aqui nós temos 2 situações. Tem aquela suspensão que simplesmente é do seu contrato, onde você não vai efetuar mais o pagamento e você vai retomar aquele seu contrato e o pagamento quando voltarem efetivamente às atividades, à prestação de serviço, à disponibilidade da prestação de serviço. Agora, e quando eu já paguei, né, aqueles planos que a gente paga antecipado, para depois ficar fazendo as aulas por determinado tempo. A suspensão se dá da mesma forma, mas só que nesse caso vai se dar a suspensão o quê? Pelo tempo de vigência do contrato e não pelo pagamento, porque o pagamento você já fez antecipado, de repente você pagou 6 meses e vai usufruir 1 ano, 1 ano e meio, né? Então você vai pedir a suspensão do seu contrato pelo período em que não houver a disponibilidade do serviço e quando retomar, prorroga-se com o mesmo período o tempo em que ficou suspenso. Nós temos a situação, inclusive, é muito comum nessa modalidade de contrato, já prevê a possibilidade de suspensão quando a pessoa sai de férias, né? Então, isso não se modifica, né? Se o contrato já prevê uma suspensão originária aí por conta de um fato, de férias e tudo, essa cláusula ela é distinta desta suspensão que eu estou falando. Eu estou falando de uma suspensão por incapacidade ou impossibilidade de uma prestação de serviço, certo? Então, não tem nenhuma vinculação direta a essa cláusula contratual. Essa cláusula contratual você vai utilizar numa situação de normalidade. E essa suspensão que eu estou falando é exatamente uma suspensão para o fato em que estamos vivendo, certo? Esse contrato de serviço pode e deve ser suspenso se realmente não houver essa prestação virtual ou o aceite dessa prestação virtual. E tem a situação que hoje nós já temos, né, a retomada parcial aí das academias, né, e com horários um pouco mais achatados, né, mais reduzidos. E aí, como que fica? Eu sou, então, obrigado a voltar a essa atividade nesse horário? Ainda não estou me sentindo confortável? Não, você não é obrigado a voltar, né? Enquanto não houver a normalidade aí da retomada integral, o consumidor, o contratante, que não se sentir à vontade, ele não é obrigado a retornar, e aí prevalece ainda essa questão da suspensão. Agora, voltou a uma questão de normalidade, não estamos mais numa quarentena,
né? E aí eu não quero mais voltar agora até o final do ano, vamos assim dizer, se nós tivéssemos uma situação positiva de voltarmos agora. Aí é uma prerrogativa sua, é uma opção sua, e aí você vai arcar com o ônus ou da perda daquele período, né? Ou ter que retomar o pagamento, caso não tenha feito, ou rescindir aquele contrato, né? Esse contrato é um contrato que pode ser rescindido também sem a aplicação de cláusula penal. Então, ou seja, não quero mais, sei lá, se eu vou voltar à academia, no meu caso especificamente, eu sou extremamente preguiçosa, eu costumo sempre, quando contratar, eu já pago de uma vez, que é para me forçar aí, mas nesse caso, se eu tivesse a opção já de rescindir, falar, não sei quando eu vou voltar, acho que eu rescindiria mesmo e vou voltar, não sei, o dia que me der na louca, né? Então, enfim, nós temos que analisar todas essas situações e volto a dizer, importante que seja praticado expressamente, solicitado expressamente essa suspensão. Ah, não estou tendo contato com a academia. Manda e-mail, manda mensagem pelo WhatsApp, ainda que você não tenha a resposta, é uma forma que você tem de comprovar que você solicitou isso. Tá? Isso se a academia já não mandou uma nota, que muitas estão fazendo, já fizeram isso. Olha, todos os contratos estão suspensos, quando voltar, nós vamos prorrogar todos os contratos. Isso está sendo muito, muito comum. Então, eu acho difícil algum consumidor contratante enfrentar dificuldade nesse sentido, tá? Já estamos seguindo quase para o encerramento, tá? Segurem firme aí que já estamos acabando. Eu acho importante nós fazermos os contratos de clube. O clube é um contrato na modalidade de associação, né? Então, eu entendo que não se aplica a paralisação do pagamento. Por quê? Porque o clube ele tem que fazer toda a manutenção daquele espaço, ainda que você não possa usufruir de todo ele, parte estão liberados em alguns clubes, mas ainda que você não possa usufruir, essa associação e a necessidade dessa manutenção faz com que, ao meu entender, que não há como se aplicar aí a paralisação do pagamento. O que nós temos é o quê? Essa flexibilização que alguns clubes, sim, eles estão concedendo alguns descontos, algum abatimento na mensalidade, certo? Que isso é uma situação bem positiva. Nós temos... Qual situação aí para analisar? Nos contratos de clube, eu acredito que na sua maioria, nós temos o quê? Já uma previsão contratual que fala da possibilidade de você suspender, né, por determinado tempo, suspender ou trancar, né, o contrato. Então, se isso já está previsto nos contratos, você pode exercer tranquilamente nesse período, que é independente até da situação de pandemia, mas se é independente, nada te impede de você exercer esse direito nesse momento. Tá? Pode haver entendimentos divergentes? Sim, mas não temos também nenhuma judicialização que eu tenha encontrado nesse sentido, né? Então, eu acredito que o que deve se buscar aí é um contato com esse clube, falar, olha, tá difícil, não estou conseguindo pagar, então faz a suspensão, faz o trancamento dentro dos termos contratuais aí, que muitos prevêem 6 meses, às vezes um pouco mais, ou até utiliza da possibilidade de uma suspensão aí por conta de uma incapacidade econômica num determinado período, que pode ser que tenha essa flexibilidade aí dos clubes, que são, na verdade, contratos por associação, tá? Vou fazer só um breve comentário de contratos bancários. Esses vocês esqueçam, porque regulamentação nesse sentido, eu vou ser bem sincera, eu nunca vi, né? Não há uma intervenção aí do nosso poder público em cima dessas instituições financeiras que visa a regulamentar esse tipo de situação. Então, nós não temos nenhuma previsão realmente transitória. O que há, sim, é uma mera liberalidade de algumas instituições financeiras concederem, sim, uma flexibilidade em relação a empréstimos, parcelamento, prorrogar os vencimentos, né? Então, isso existe, sim,
mas por um interesse puramente da própria instituição, né, visando manter o cliente, ganhar novos clientes, né, porque prejuízo a gente sabe que as instituições financeiras não têm, elas têm um seguro por trás disso, então é uma classe contratual aí que efetivamente é por adesão, nós não temos muito o que discutir nesse cenário, tá? O que nós temos, sim, vinculados a essa questão de banco, é uma medida, na verdade, na área tributária, de ordem tributária, onde o decreto, nós temos um decreto que reduziu a alíquota a zero da IOF. Então, isso sim, houve uma intervenção, mas não é realmente diretamente a instituição financeira, porque nós estamos falando de um tributo, né? Então, é uma relação de uma ordem tributária, e essa redução, né? Não é isenção, tá? Não confunda. Redução à alíquota zero é totalmente diferente de uma isenção. Então, ele foi reduzido essa alíquota zero até 3 de julho de 2020, então, ou seja, já encerrou, porém, houve uma prorrogação especificamente para operações de crédito dessa diminuição alíquota zero até 2 de outubro. Então, é isso que nós temos dentro desse cenário. Eu acho que agora já está me faltando até saliva, já estou com a boca seca. Enfim, eu acho que nós estamos com um tempo bem adequado, né? Então, assim, acho que para encerrar, nós temos que, eu tenho assim como princípio, né, em algumas colocações, que nós não podemos medir todos os contratos com a mesma régua, né? Nós temos que analisar caso a caso a melhor forma para nós podermos atravessar essa questão da pandemia e, sem dúvida alguma, nós temos que prestigiar, sim, a negociação, essa composição consensual, porque é só flexibilizando esses termos contratuais entre ambas as partes que nós vamos realmente chegar a um bom termo, né? Porque trazer essas questões para uma judicialização efetivamente não vai ser o melhor caminho, né? E nós não vamos, na maioria das vezes, encontrar uma solução que melhor adeque ou o que se almeja, o que se espera, o cliente, independente da parte que ele esteja sendo representado, né? Então é isso, é o que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Espero ter contribuído com esse pouquinho de conhecimento. Volto a dizer, o tema é bem complexo, bem extenso, não tem a mínima condição de nós trazermos todos os casos, as situações, mas temos sim que analisar caso a caso, ponto a ponto, e nós, como operadores do direito, temos sempre essa palavrinha mágica, né? Depende, porque realmente temos que analisar a questão mesmo para podermos expor, né, para esse cliente, para esse assistido, qual seria a melhor forma de nós buscarmos essa solução aí mais adequada. Tá bom? Gratidão a todos. E, doutora Priscila, Keila, com a palavra. Doutora Keila, eu concordo aqui com o doutor Franklin, ele colocou no chat que a palestra da doutora foi excelente, porque contemplou todos os pontos. Deu os parabéns, ele está em Itabuna, na Bahia. Obrigada pelo prestígio. E a doutora Andressa colocou uma pergunta aqui no chat também, perguntando o seguinte: todos os contratos podem ser revistos? Né? A doutora falou 1 a 1, no seu caso em particular, e ela colocou assim também: a pandemia é argumento para suspensão ou parcelamento de condenações judiciais? Então, vamos lá. Todos os contratos podem ser revistos, sim, flexibilizados, desde que, é o que eu falei, nós temos que analisar o contrato, que não tenha cláusulas específicas que limitem essa reavaliação, esse pacto. Então, a gente tem que sempre respeitar o que foi acordado em vias de contrato. Agora, quando não há, é possível sim haver essa renegociação, não quer dizer, essa flexibilização não quer dizer que é obrigatório, né? Tanto é que buscar o acordo, buscar a conciliação
é uma prerrogativa de ambas as partes, um ânimo de ambas as partes em se comporem e aceitar, né? Não há uma obrigação para isso. Então, há possibilidade sim, e quando não há possibilidade, nós temos que buscar o quê? Essa boa-fé, a forma de conduzir isso com essas notificações, mostrando realmente o lado que quer transigir, o porquê dessas limitações, para que se houver a necessidade da judicialização, pelo menos você está um pouco mais amparado aí com as questões psicológicas que permeiam esses contratos. Ok. A doutora Cláudia também colocou aqui se a doutora podia falar um pouquinho de contrato de plano de saúde. Vamos lá. Contrato de plano de saúde, efetivamente, eles estão prestando o serviço, eles não suspenderam as atividades, ainda que algumas consultas sejam, eles chamam que é teleconsulta, né? Que existe alguns casos de teleconsulta, mas assim, não houve a paralisação da prestação de serviço. Não temos nenhuma norma transitória para esse caso. Eu entendo que o pagamento ele é obrigatório, não pode ser paralisado. Por quê? Porque é a obrigação de ambos os lados, um de pagar e outro de prestar o serviço. Aquele que não pagar não pode exigir o serviço e aquele que não prestou o serviço não pode exigir o pagamento. Então, ou seja, nós estamos diante de uma situação que efetivamente a situação de pandemia, ela não sofre influência nenhuma nesse tipo de contrato. Pelo contrário, eles estão cada vez mais sendo estados buscados a cumprir essa prestação de serviço, né? Então, eles estão tendo efetivamente um ônus maior na busca dessa prestação de serviço. Então, fazer qualquer medida transitória aí para que dê a esse consumidor uma flexibilidade no pagamento, seria efetivamente nós falarmos, olha, você que está prestando um serviço maior, agora com maior ônus e dedicação, você vai receber menos porque vai ter uma interferência aí em pró ao consumidor. Então, eu entendo como não adequado, não possível efetivamente isso. E se não houver o pagamento, vem aí a situação de uma não prestação de serviço. Eu não estudei nada diretamente que nós tenhamos medidas judiciais liminares para manutenção de uma prestação de serviço quando há o inadimplemento ou não pagamento, certo? Pelo contrário, o que eu tenho visto sim, os planos de saúde até não cancelarem um atendimento, prorrogando um prazo maior para que esse consumidor venha a adimplir o seu contrato e não encerre ele, mas não o judiciário possibilitando aí um inadimplemento por conta da situação que estamos vivendo. Isso eu não tenho visto, não. Doutora Keila, muito obrigada. Eu, em nome da 38ª subseção, em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci, e toda a diretoria eleita, agradeço imensamente o seu convite por ter palestrado para a gente brilhante explanação, abordou todos os pontos. Parabéns, muito obrigada. Alguma consideração final, doutora? Sim, eu quero agradecer imensamente a todos que puderam prestigiar essa palestra. Realmente é um tema bem relevante, que atinge não só a nossa classe, não só advogados, todos deveriam ter um pouquinho deste conhecimento, dessa visão, para que a gente realmente busque essa conciliação, né? E não posso deixar de agradecer aí esse enorme carinho que esse amigo, o Dr. Frank, fez. É o meu amigo de mestrado, a gente faz mestrado fora, e ele é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, um carinho imenso, e obrigado. Vindo de você, essas considerações, eu sei que foram verdadeiras, porque você é crítico, ele também é professor universitário, então eu sei que ele é bem crítico nos comentários, né? Então eu só tenho a agradecer e foi maravilhoso poder estar hoje, essa noite com vocês. A doutora Viviane também acabou de mandar um beijo, falou que a doutora é maravilhosa. É mesmo, obrigada, doutora meus Viviane. queridos. Nós estamos sempre em busca, né, de trocar conhecimento, né? Eu acho que ninguém tem
o dom do pleno conhecimento a gente sempre tem que buscar, e na nossa área mais ainda. Pensa numa área que muda a cada segundo. E nesse período que a gente está vivendo, então, acho que mais ainda, né? Não só nós advogados, mas os contadores principalmente, tiveram que a cada segundo se atualizar, porque a cada momento era um flash de uma medida provisória, uma nova medida que todos estão enfrentando. Então, assim, a busca pelo conhecimento ela é constante, e o compartilhamento do conhecimento eu entendo que é essencial. Então, espero ter atingido esse objetivo, que é compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento que eu tive. Com certeza. A 38ª subseção agradece a presença de todos os participantes, da nossa palestrante da noite, doutora Keila, muito obrigada. Uma boa noite, até o nosso próximo evento. Muito obrigada. Obrigada, Gratidão, boa noite a viu? todos. Gratidão. Boa noite.